Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa nossa última live antes do lançamento do nosso curso, no próximo dia 1º de setembro, quer dizer, daqui a 2 dias, né? A gente vai lançar esse curso. Bem-vindo, Ronaldo. E vamos esperar agora chegar o Tiago e Luiz Henrique. São exatas 21 horas. Então estamos no ar, ao vivo. Aqui para não. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que estão chegando. Keliane, Cecília, Elcio. Muito bem, estamos aqui à espera dos nossos amigos Tiago e Luiz Henrique. O João já está na área. Vamos em frente, vamos em frente. Boa noite, Cecília. Tá ótima, graças a Deus, ela tá ótima. Fui deixá-la em casa há pouco. O Tiago entrou, deixa eu convidar logo o Tiago. E aí, Tiago? Fala, meu amigo. E Como é aí? que vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Coisa E por boa. aí? Acho que tá tranquilo. Terminei de Show. atender, depois terminei a aula. Terminou a aula agora só para o nosso compromisso agora. Maravilha, maravilha. É isso aí. Ei, me Então, diz uma coisa, por aí tá frio, velho? Porque eu tô com cara, medo não, de... Tá não, né? não. Pelo menos aqui no interior, não. Não, né? Ó, o Luiz entrou por aí. Deixa eu convidar o Luiz aqui. Muito bem. Boa noite aí pro pessoal que está entrando na live. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa última live antes da live de quarta-feira, que vai ser a live principal aqui, né? Da nossa jornada. Muito bem. Fala, Opa, seu Luiz Felipe. e aí, grande Tiagão? Rodrigo, tudo bom? Boa noite. Como vai, Luiz? Tudo jóia? Boa noite. Eu tô bem, graças a Deus vocês. Graças Tudo a Deus ótimo. estamos todos bem e todos ótimos. Que bom, que bom. Obrigado Obrigado Atendeu o pelo dia inteiro, convite. cara. Diga. Atendeu o dia inteiro, tá aí, depois de uma jornada ainda fazendo live aí desses Hoje, caras. hoje foi puxado, cara. Hoje o dia começou bem cedo. Hoje foi muito trabalho, né? Tive alguns estudos para concluir, enfim, mas tamo aí, vamos embora. Ainda tem muito, eu tenho a madrugada toda ainda para correr atrás de um prejuízo de amanhã. Boa, cara, boa. Luiz, cara, primeiro, obrigado por ter aceito aí o nosso convite e a gente tá vendo aí o trabalho que tu tá fazendo com a tua pós-graduação também, né, em logoterapia. Como é que tá, cara? Tiagão, tá indo muito bem, cara. Montamos uma turma robusta, uma turma de mais de 160 alunos para pós-graduação em logoterapia. Tivemos o primeiro módulo, foram as 4 primeiras aulas agora, basicamente sobre vida e obra de Viktor Frankl. Mas, assim, uma galera bem a fim de estudar, sabe? Um pessoal bem disposto a mergulhar, de fato, na obra de Frankl, começar a usar a logoterapia nos atendimentos, na psicoterapia, em áreas afins, enfim, a coisa tá caminhando muito bem. Foi um grande passo, assim, era um sonho que eu tinha, montar essa pós-graduação. Por fim, agora no início desse semestre, isso tudo, isso tudo veio à luz, se consolidou. Tá caminhando muito bem, meu cara. Que bom, cara, que bom. Fico feliz. Muito bom mesmo. Muito bom. Obrigado. Precisa, né, cara? Precisa, assim, Eu vi lá que vocês colocaram um corpo docente, assim, porreta, cara. Tá, sem dúvida, cara. Tá altíssimo nível, cara.
Tá o doutor Pacheco, o professor Vitor, tem 2 professores da Argentina, né, o Cláudio Garcia Pintos e a Marta Iglesias, que são os maiores nomes da logoterapia na América Latina, né? Tá um pessoal de peso. Muito bom, Luiz, muito bom, cara. É isso aí. Cara, e assim, E parabéns pelos trabalhos também, cara. Parabéns por todo pô, esse trabalho que vocês têm feito agora do resgate, aí da psicologia também, do código de ética do psicólogo. Cara, meus parabéns a vocês. Um trabalho certamente de grande esforço, um esforço hercúleo da parte de vocês. As perseguições, as represálias, enfim, que vocês recebem, eu sei que não é pouca, porque vocês estão mexendo num baita de um vespeiro. Parabéns pela coragem. Que eu vocês têm falei isso feito. pro Rodrigo, assim, Luiz, é um curso, acho que pro nosso tempo, né, no qual a psicologia sofreu um boom, assim, né, e tá nesse boom, um dos cursos mais procurados hoje na universidade. Eu acho que é oportuno fazer essa reflexão a respeito da ética, né, e daquilo que regulamenta, assim, no caso, o trabalho profissional do psicólogo, que é o código de ética, os conselhos regionais e o Conselho Federal, uma reflexão mais extensa, mais profunda ao mesmo tempo também, a respeito desses assuntos, né? Então, hoje, aqui já partindo para o nosso tema aqui, cara, e eu queria, assim, falar contigo mesmo, que eu acho que é um assunto bem tabu, né? Não sei se o Rodrigo vai concordar, mas acho que é um assunto bem tabu, esse assunto da psicologia e da religião. E eu sei que tem muita gente que é psicólogo, Luiz, e que me segue aqui, segue o Rodrigo, segue você, os alunos do Rodrigo, os meus alunos. Isso é um tema tabu. Olha, quais são os limites aqui? O psicólogo pode, não pode ter religião? No que a religião influencia, não influencia? O que um psicólogo que tem aqui uma vertente, uma vivência religiosa, o que está aberto para ele, o que não está? Existe psicologia sem religião? Não existe psicologia sem religião? Onde é que está aqui os limites de uma coisa, onde começa a outra? Então, essa live aqui, a gente queria, nessa live, né, eu, tu e o Rodrigo, coroar todas essas lives que nós passamos aqui com Taiguara, J. Borgonhoni, doutora Ludmila, o Ítalo Marcilli. A gente queria coroar assim, com esse tema que eu acho que é um tema curioso e necessário para a gente levantar uma discussão à altura da coisa, né? Como a coisa pede. É isso aí, é isso. Esse é daqueles temas assim que, enfim, toca profundo nos psicólogos. Existe um tabu terrível, um medo muito grande de falar sobre isso, porque de fato, e aí você tocou num tema interessante, né? As fronteiras não estão estabelecidas, as fronteiras não são muito bem demarcadas. O psicólogo é alguém que trabalha numa região fronteiriça. Isso é fato, né? Isso é fato. Nós estamos numa região fronteiriça. E tentar estabelecer essa fronteira acaba já dilagada de imediato, sendo um baita de um reducionismo, um baita de um cinismo. É uma forma de começar já a colocar os limites da pessoa humana, e ao fazer isso a gente se esquece um dos princípios da pessoa humana, que é o fato de ela ser um mistério. E uma das definições que me parecem bem oportunas sobre o que é um mistério é aquilo que não se esgota, né? Mistério é aquilo que não se esgota. E quando a gente fala qual que é a fronteira, qual que é o limite da ação do psicólogo, bom, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o seguinte: qual é o objeto de estudo da psicologia? Pensar um pouco objeto material, objeto formal, qual que é o objeto da psicologia? O que nós, psicólogos, o que um psicoterapeuta se propõe a estudar? Porque se a resposta for, né, assim, a pessoa humana, na sua totalidade, na sua multiplicidade, na sua integralidade, peraí, se o objeto é a pessoa humana, é muito difícil aqui a gente estabelecer um limite, estabelecer uma fronteira para o espectro de ação humano, para as capacidades humanas, para as dimensões humanas. É certo que nós podemos colocar a pessoa humana como um ser assim, tridimensional e constituído a partir de 3 dimensões. Bio, psíquico e espiritual. Agora, qual é o limite disso tudo? Qual é o limite da dimensão espiritual? Que não pode ser desconsiderada, porque ela é a dimensão especificamente humana. Qual que é o limite dela? Acho que travou. Voltou aí o Tiagão. Voltou. Qual que é o limite dessa dimensão?
Né? O que nós encontramos, por exemplo, na dimensão espiritual? Porque tudo bem, na dimensão biológica nós sabemos. É a vida mais instintiva, pulsional, libidinal, né? É a vida somática, os processos bioquímicos, é a matéria, tá bem? Agora, vamos pensar na dimensão espiritual. Qual que é o limite da dimensão espiritual? Na dimensão espiritual nós encontramos liberdade, responsabilidade, capacidade de autotranscendência, essa busca por um tu transcendentíssimo. Qual que é o limite disso? E se a psicologia se propõe a estudar a pessoa humana, é muito difícil, e aí é extremamente perigoso, pernicioso, a gente falar até onde a coisa vai. Né? É como se, né, nós fechássemos a pessoa numa realidade ou noutra. E ela extrapola isso tudo. Extrapola isso tudo. Então, enfim, eu coloco isso aqui como uma discussão inicial, porque normalmente quando a gente fala de limite, a gente está falando de técnica. E quando a gente fala de técnica, a gente fala de algo frio, que não envolve o encontro, que não envolve pessoas, né, na qual o terapeuta torna-se o detentor de um saber, mas um saber mecanicista, um saber biologista, um saber de cunho sociologista, mas sempre reducionista, cheio de ismos. É um pequeno recorte. Se a relação é fria, eu estou fazendo um recorte da realidade. Se eu estou usando de uma técnica, de uma ferramenta, eu estou te vendo só por um ângulo. Tá bem? Que é isso que boa parte das escolas da psicologia fazem. Né? Fazem um recorte. Né? Então, por exemplo, sei lá, a gente pega o modelo do rato, de Skinner. Você pega toda a noção behaviorista. Está fazendo um recorte da realidade. A pessoa humana não é nada mais como um animal. Né? Por exemplo, um rato, que pode ser condicionado, determinado, enfim. Então, quando eu coloco um limite, certamente eu já estou entrando por um caminho bem niilista. Agora, quando eu falo da pessoa humana, e aqui é o nosso tema, assim, a pessoa humana, né? Bom, a pessoa humana é mistério. Então, de cara já é complicado a gente falar do limite. Até onde vai a psicologia, né? E até onde vai a questão da religião, desse inconsciente espiritual que certamente a pessoa tem em trás, né? Enfim. Só jogar umas ideias aí, problematizar um pouco, desculpa. Bom mesmo. Você está me ouvindo bem, Rodrigo? Porque eu acho que a internet do Thiago... bem. Eu estou Tá. te ouvindo bem, perfeitamente. Eu estava pensando aqui uma coisa, Luiz. Existe, de certa forma, eu estava até revendo aqui o código, né? Muitos colegas psicólogos, eles têm receio exatamente desse artigo 2, né? Que é o psicólogo é vedado. Aí a linha D, né? Desse segundo artigo diz que é vedado ao psicólogo induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual, de qualquer tipo de preconceito quanto do exercício das suas funções profissionais. Então, assim, você vê que existe aqui uma série de aspectos que estão diretamente relacionados a aquilo que considera-se pontos espinhosos, né, na condução do psicólogo, na relação, não só no consultório, mas em outros espaços, em que essa coisa da convicção política, filosófica, moral, ideológica, etc., é vedada ao psicólogo. Isso para alguns. Para alguns. Claro. Para alguns. Sabe por que para alguns? Porque a gente vai para o próprio material que é disponibilizado pelos conselhos regionais e o Conselho Federal, e eles estão lá com convicções políticas, porque sempre a gente encontra, por exemplo, um hashtag isso, hashtag aquilo, ou movimento A, B ou C, de base ideológica. Qualquer tipo de alusão a religiões é possível, exceto a cristã. Porque sempre há acho que o Tiago deu uma saída, se retorna em um minuto. Exceto a religião cristã. Então, assim, claro, por isso que, tratando com o Tiago, essa coisa da importância de tratar sobre psicologia e religião, sobretudo com você que tem uma abordagem muito segura e vem trabalhando bem
com relação à logoterapia, que a gente sabe o quanto o Frankl ele se debruçou por essa análise existencial mais transcendente, né? Então, ele vai buscar na experiência de religiosidade, de experiência de espiritualidade, no sentido de transcendência, e que em nenhum momento, por exemplo, a logoterapia ou mesmo qualquer profissional que tem essa concepção de ser humano transcendente, ninguém vai ser arvorado e estar fazendo proselitismo religioso. Ótimo. Porém, isso não significa dizer que nós não tenhamos condições de afirmar categoricamente que há sim uma dimensão transcendente humana. Que essa perspectiva de dimensão de um humano meramente imanente é uma perspectiva de alguns anos para cá. Quer dizer, mais de 2.000 anos de tradição de psicologia na filosofia trata de um ser humano transcendente, que Perfeito. está muito além das condições físicas dele. É como você colocou, essa tríade, né, da condição humana, bio, psico e espiritual. Então, é como se da modernidade para cá procurasse se amputar a dimensão espiritual e ficasse entre a alma e o biológico, entre o psíquico, meramente animal, da sua animalidade, da sua condição animalesca, e a condição meramente material, zoológica, biológica, etc. Então, assim, quando a gente chama a atenção para problemas dessa natureza, é que há uma proibição para alguns, quando a gente trata de religiosidade, transcendência, etc., e há uma certa... É como se fosse uma espécie de... como é que eu posso dizer? É uma perseguição, é uma coisa assim, de uma marcação cerrada, quando você começa a usar o mínimo de ideias vinculadas à experiência de religiosidade. Mas, por outro lado, para pessoas que estão aí nadando abraçadas em ideologias, em perspectiva teórica materialista, como é o próprio marxismo, que está muito forte na psicologia, em todos os ramos, que também é uma orientação filosófica, é uma orientação política, e sem contar as questões de orientação sexual. Porque, por exemplo, fala-se muito da questão vamos dizer assim, de uma crítica a coisa. Vamos lá, usar os termos deles, né? De um discurso binário ou de uma perspectiva reducionista da sexualidade e tal, e que isso não pode, mas pode toda sorte de exploração sobre orientação sexual e tal. E isso, quer dizer, isso para eles não vale. Então, assim, é uma coisa muito grave e muito nebulosa aí, que a gente ou tem coragem de chegar e enfrentar e dizer, vocês estão acusando os outros de fazer aquilo que vocês mesmos fazem. Isso. Exatamente isso que está acontecendo. Então, porque o que a gente via é que tinha muitos colegas que acabavam se apequenando, se diminuindo, se escondendo e com medo mesmo dessas esferas, dessas autarquias e tal, todo mundo com medo de receber uma notificação do conselho. Sim, o que é que vai acontecer? Recebeu uma notificação do conselho. Com relação a quê? Com base em quê? Vai buscar os fundamentos. Então pronto, agora a gente vai começar a brincar. Porque aí se vocês querem brincar de delegacia de polícia, aí a gente sabe brincar também. É isso aí. Que é a nossa preocupação maior, Luiz, foi essa. Poxa, a gente só escutava colegas sendo meio que perseguidos. E a galera que vive aí de movimento A, B e C, nadando de braçada na própria estrutura do conselho, pô, que é isso? Tá errado, pô. Não tá certo. Não é, isso não é ético, porque não há um bem aí. Né? Boa. Assim, eu queria partir para um lado aqui. Assim, Luiz, o Luiz entrou nessa esfera de que o ser humano é um mistério, né?
Mas, assim, aprofundando um pouco a discussão aqui, veja, a gente está dentro de uma civilização, né? E que ela tem as suas bases. A gente vive, e civilização não quer dizer outra coisa do que o espírito fundante do teu próprio espírito, da sua forma de pensar. Então, assim, acredito que na cabeça da grande maioria das pessoas, as ideias que estão na nossa cabeça são sempre muito originais, uma coisa assim que é construída por nós mesmos, é uma vida inconsciente assim num nível que, né, não dá nem para falar aqui. Como se as nossas ideias elas fossem uma coisa assim que se originassem somente na nossa cabeça sem nenhum tipo de influência estrutural, por exemplo, de sociedade, sem nenhum impacto, por exemplo, social, cultural, religioso, das ciências, daquilo que é a base da sociedade mesmo. E, ora, se nós estamos dentro de uma civilização, né, seria assim, uma baita de uma negligência, um psicólogo, um terapeuta, não conhecer as bases daquilo que funda a mentalidade daqueles que estão aqui. Claro. Daqueles que constituem aqui o tecido social. Daquilo que constitui o tecido das relações humanas. Por que a pessoa pensa assim e não pensa assado? Né? E uma dessas bases, né, fundantes aqui do espírito da civilização ocidental é o cristianismo. É a religião cristã. Perfeito, claro. Né? Então, a Europa nasceu em torno ali do quê? Dos mosteiros beneditinos. A verdade é essa. Agora, quando a gente faz uma concessão, né, aquilo que é intelectualmente falando, espiritualmente falando, a base da mentalidade do homem aqui da civilização ocidental, obviamente que o meu trabalho no consultório vai ser um tiro no escuro. Porque eu não sei do que a base de raciocínio daquela pessoa, a base intelectual dela, é formada. Ou seja, eu não tenho noção dos pilares no qual ela está amparada. E veja, isso é um grave problema. Quando isso é colocado aqui pelas autarquias, pelas universidades, etc., quando a gente faz uma concessão à história do pensamento daqui da civilização ocidental, obviamente que a chance de eu ficar desorientado, seja enquanto psicólogo ou leigo, né, é muito grande. Essa chance aumenta indefinivelmente. Né? Porque, assim, olha, eu não sei onde eu estou, não sei de onde eu vim, eu não sei quais são as bases, por exemplo, a base da língua, da minha língua mãe, do português. Qual que é a base do português? Né? Quais são os rudimentos da gramática portuguesa, da gramática latina? Quando eu desconheço tudo isso, a única coisa que existe é essa desorientação, essa escuridão e a tentativa de reduzir tudo às ideologias. Né? É o que a gente vê com maior frequência, de olhar para a religião só como se a religião fosse uma ideologia. Como se a religião não tivesse nada a ver com aquilo que é o propósito dela mesmo, que é o aperfeiçoamento da razão humana, o aperfeiçoamento da inteligência, o aperfeiçoamento da vontade, e onde a ética mesmo se aplica, por exemplo. O que é a ética monástica, por exemplo? O que é a ética monástica? É o aperfeiçoamento pessoal, a ordem pessoal. Então, a religião, né, assim, no dizer de muitos professores universitários, de muitos profissionais da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, sobretudo, não é nada mais do que, né, aquilo que o Marx falava, é o ópio do povo, é uma enganação, é uma fantasia. Só que, veja, isso não é a religião quanto tal, mas apenas um espantalho daquilo que é a religião. E se nós formos pegar aqui as grandes personalidades, as personalidades históricas mesmo,
que construíram alguma coisa, que construíram o chão, né? Que estão aqui, que são o chão que a gente pisa. Ora, essas pessoas estão diretamente ligadas a um fator fundante, né? No caso aqui, fundamental, que constitui as bases da nossa sociedade. Então, quer dizer, as grandes personalidades, as personalidades históricas, por exemplo, veja, na Constituição americana, o protestantismo ali como uma forte influência na estrutura da Constituição americana, na história da civilização ali dos Estados Unidos. Olha, se a gente exclui tudo isso, o processo dos colonos aqui no Brasil, da chegada dos portugueses, a religião cristã, católica, como base do Estado, né? Olhar tudo isso e falar assim, nossa, isso é só uma crença, né? Isso é óbvio que pode ser. É óbvio que na cabeça de muitos pode ser apenas uma crença, uma superstição. Mas aí a gente está falando da religião enquanto tal, ou a gente está querendo analisar, por exemplo, a história da arquitetura da religião, edifícios mal feitos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Tem um monte de gente aqui colocando que está tendo retorno no som do Thiago. Talvez seja do meu aqui, não sei se é o som de Luiz, mas a gente vai observando aí. Tá colocando que está tendo um retorno no som. Aí, melhorou? Eu tô escutando muito bem, mas realmente, aí no chat, pessoal, tem alguns que estão dizendo de um eco no seu som. Eu tô lhe ouvindo bem. Enfim, só tô com o celular, velho. Tá. Então, assim, continuando. Sem esse aprofundamento, enquanto a discussão ficar superficial, eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir tratar de um problema que existe mesmo. Uhum. É óbvio que existe uma neurose religiosa. Mas isso não é o propósito da religião enquanto tal, enquanto aquilo que ela é mesmo. Uhum. Tá? Então, veja, é difícil falar da psicologia enquanto também uma ciência que emerge aqui nas bases da civilização ocidental, sem a influência do quê? De toda a tradição religiosa. Né? De toda a história da filosofia, da teologia. Se a gente faz isso, a gente amputa, né, o terreno aqui da psicologia. Concorda, Luiz? Totalmente, totalmente. E assim, esse é um ponto interessantíssimo, Thiago. Porque assim, a ciência moderna, muito por conta de Descartes, né? Ela quer começar do zero, né? É como se tudo tivesse que começar agora. Tudo é inédito. A tradição filosófica, os 26 séculos de filosofia, tudo aquilo que já foi compilado, montado, escrito acerca da sociologia, da filosofia, da antropologia, da teologia, isso tudo cai por terra, isso tudo é sepultado, isso tudo é negado por uma atitude neurótica, por uma atitude infantil, e eles querem começar a partir de agora. Né? Olha, escutem o que nós vamos falar para vocês. Pessoa humana a partir de agora. Tá, mas espera aí. A gente vai olhar para trás, a gente vai voltar 26 séculos, a gente vai ver o pensamento grego, a gente vai conhecer os padres da igreja, a gente vai se debruçar sobre os grandes nomes da escolástica, antes disso da patrística, a gente vai convocar para discussão os grandes nomes, aqueles homens sábios, doutos, que de fato se preocuparam com o mundo, que criaram teorias a respeito da realidade cosmológica, da realidade simbólica, da realidade antropológica. Nós vamos chamar para discussão esses homens? Não. Nós vamos a partir de agora. A gente vai, sei lá, da Revolução Francesa até aqui. Né? Nós vamos do autor moderno até o momento presente. Porra, mas peraí, assim... E, por exemplo, e aquilo que Tomás de Aquino disse?
sobre a pessoa humana. Ah, não, isso aí é discussão de cristão. E o cristianismo, como o Rodrigo bem colocou, está criminalizado, né? Porque quando a gente fala que a psicologia não pode se debruçar, não pode apoiar, não pode consultar, não pode se utilizar, né, de contribuições do campo da religião, das religiões, assim, cabe de fato esse parênteses, né? Assim, de uma única religião, religião cristã. Né? Porque assim, é muito bonito, é muito bem aceito, é muito bem quisto. Por exemplo, se você falar das religiões ocidentais, das religiões de matriz africana, poxa, aí você está em alta. Né? Assim, pega um professor universitário e põe ele para dar uma aula, né, desenvolver um conceito antropológico, falar sobre neurose, à luz das religiões de matriz africana. Ele é aplaudido de pé. Né? Ele é convidado para fazer parte do conselho. Tá bem? Vai trazer noções da filosofia ocidental e das religiões ocidentais para a discussão da psicologia. É muito bem quisto, é bonito, né? Dá um glamour, dá um status. Agora, vai falar de autores cristãos, vai usar de catolicismo. E não é proselitismo, né? Não é proselitismo. Ninguém está catequizando, ninguém está evangelizando. Se, né, de repente, na apresentação desse texto, desse fundamento, alguém encontrar nisso uma verdade, pois bem, é por consequência, tá bem? É por um efeito colateral, né? Mas não é por uma busca primeira. Você está trazendo para a discussão grandes nomes, grandes pessoas. Mas a ciência moderna é isso, né? Ela quer partir de agora. Né? Tudo nasce do zero. É interessante, é como se nós pegássemos, sei lá, a noção daquilo que é um veneno e disséssemos, olha, eu sei que durante muitos séculos, muitos milênios, né, o homem chamou, né, essa bebida de veneno. Mas nós, agora aqui, né, queremos dizer que isso não é veneno, né, isso é um belo de um drink. Olha, você chame o que você quiser, mas se nos últimos séculos, nos últimos milênios, né, isso recebeu o rótulo de veneno, porque matou milhares de pessoas, eu não sou louco de acreditar em você. Entre a tua cabeça, bem perturbada, mal instalada na realidade, que não está instalada numa tradição filosófica, né, e os 26 séculos de homens santos, sábios, doutos, eu fico com eles. Por exemplo, quando a gente pega o cristianismo, ao falar do cristianismo, a gente está falando daquela religião que tem a fundamentação histórica da noção da dignidade da pessoa humana. O conceito de liberdade, a noção de liberdade nasce com o cristianismo. A noção da dignidade da pessoa humana é fundada no cristianismo. Tá? Agora, quando você se apresenta como um cristão, eu me lembro uma vez em sala de aula, isso deve ter sido, sei lá por volta de 2008, 2009, eu estava em sala de aula e eu estava usando um crucifixo, né? E meu professor, ele pediu para que eu colocasse o crucifixo para dentro da camisa, porque eu não podia, numa sala de psicologia, imagina só, né, usar um crucifixo. Né? E nisso, né, uma colega de turma se levantou, né, e é verdade, é um absurdo, onde já se viu, né, aquele espetáculo todo ridículo. Né, e ela estava usando uma mandala no pescoço. E ela falou, você sabe o que significa esse símbolo que você está usando? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu falo para todos aqui da sala o que significa o símbolo que eu estou usando. Né, se você primeiro me explicar o que está no teu pescoço. Né. Então, assim, você percebe que tudo pode. Você entra num consultório de uma psicóloga, de um psicólogo, pode ter o Buda, pode ter o Pai de Santo, entendeu? Pode ter os cristais, pode ter o elefante com a porta virada sei lá para onde, né, com a bunda virada sei lá para onde, desculpa. Pode ter tudo, entendeu? Assim, agora, vai colocar um elemento religioso cristão, vai trazer para sua reflexão dentro da realidade acadêmica um autor cristão. Evidente, você é rechaçado, você é perseguido, você é mal visto, porque a cristandade parece que é vista por eles como pessoas de minoridade intelectual. Né? Minoridade intelectual. Vocês não fazem ciência, não a ciência moderna. Que bom que nós não fazemos a ciência moderna. Então, assim, a questão desse limite, ela é posta bem naquilo que o Rodrigo falava, e você bem completou e também na tua reflexão, para os cristãos. A ideologia deles. Por exemplo, pega o Conselho, é um grupo de ideólogos partidários, né, que professam a fé deles de forma muito clara e explícita, só que, né,
qualquer coisa que não isso, ou seja, qualquer pessoa que não seja um ideólogo, que seja um cristão, que queira trazer a filosofia perene, a filosofia clássica para a discussão. Ah, não, eles estão, como diz lá o ponto 2, né, induzindo as pessoas a questões religiosas. O que vocês estão fazendo? Porque aqueles que falam que psicologia e religião não se misturam são os que mais misturam, são os mais desonestos. Nós, pelo menos, estamos falando aqui abertamente. Olha, eu vou falar abertamente. 123 pessoas, 133 pessoas. É claro, eu vou falar, eu sou cristão, entendeu? Eu sou cristão. E o cristianismo, né, tem aquele princípio, lex orante, lex credente, lex vivente. Né? Ou seja, isso faz parte da minha vida pessoal, faz parte da minha vida pública, faz parte do meu trabalho. Eu não sou cristão na igreja, eu não sou um católico quando eu vou à missa. Eu sou católico e penso como um católico e tenho que agir como um católico quando estou diante de um paciente. Com isso, não estou dizendo que eu fico fazendo proselitismo. Por quê? E aqui, né, termino essa minha fala. Porque aqui é interessante a gente diferenciar qual é o objetivo, por exemplo, da psicoterapia e qual que é o objetivo da religião. Qual que é o objetivo da psicoterapia? É a cura da alma. E qual que é o objetivo da religião? É a salvação da alma. Agora, a religião, que tem como objetivo a salvação da alma, pode, por um efeito colateral, levar à cura da alma? Evidente que sim, isso comumente acontece. A psicologia, que tem como objetivo a cura da alma, pode encontrar como efeito colateral, né, um caminho àquela pessoa que vai também tangenciar a salvação da alma dela? É claro que sim, como efeito colateral. Não estou buscando isso primeiro, mas olha, tem uma frase que eu acho fantástica, né, que diz, olha, se eu não me engano, é de Santo Irineu, se eu não me engano. Ele diz, a glória de Deus é a vida do homem. E a vida do homem é a visão de Deus. Então vamos lá. A glória de Deus é a vida do homem. E isso aqui é a fórmula de um psicólogo cristão, por exemplo. Para mim é isso. Olha, como que eu dou glórias a Deus no meu trabalho? Eu eu ajudo, né? E devolvo a vida à pessoa. Ela está morta. Né? Ela está perturbada, ela está perdida, né? Ela está refém dos condicionamentos da vida, ela está entrando por um caminho de vitimismo, ela está neurótica, ela está presa na sua dimensão biopsíquica. Pois bem, devolva a vida a essa pessoa, devolva a vida. Porque ao fazer isso você está desenvolvendo um trabalho, né, que tem como objeto direto o próprio Deus. Você dá glória a Deus, devolvendo a vida ao homem. Agora, um teólogo, um padre, um sacerdote, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma pessoa que está viva, porque a religião trabalha com pessoas vivas, né? Não dá para você ensinar a economia salvífica para uma pessoa que ainda não entendeu que ela é mais do que um tatu-bola, tá bem? Então a gente vai tirar a pessoa da animalidade, da realidade biopsíquica e vai mostrar que ela é um todo e que a partir disso ela tem liberdade, responsabilidade, consciência e tudo mais. O que o sacerdote faz? Olha, agora que você está vivo, eu vou te explicar. Para que você viva em plenitude, a tua vida precisa ser a visão de Deus. Né? Então, assim, é claro que esses dois trabalhos, eles, em algum momento, eles se cruzam, se encontram. Mas a questão é a seguinte, o que eu estou fazendo na clínica? Eu estou ajudando aquela pessoa a encontrar a cura da alma. Numa linguagem, num termo, inclusive, bem frankliano, né, e bem médico, a cura da alma. A salvação pode vir com consequência. E na religião, o objetivo é a salvação da alma. Um sacerdote não deve ficar preocupado se aquilo que ele está propondo, enquanto caminho de salvação, vai conduzir a pessoa para um processo de psiquigiene. Aquilo vai emocionalmente, né, mentalmente fazê-lo bem. Olha, por que importa? Eu não estou preocupado com a tua realidade psíquica, que eu estou preocupado com a salvação da tua alma, entendeu? Agora, entrando por esse cadinho, entrando por essa porta estreita, né, buscando a salvação da tua alma, é evidente que você vai experimentar também um bem-estar, uma melhora e assim por diante da tua realidade mais baixa, biopsíquica. E o mesmo aplica-se aqui ao psicólogo. Quando a gente está ajudando a pessoa a voltar à vida, chamando ele à vida, né, Talita cum, né, quando a gente está chamando Lázaro do sepulcro, né, quando a gente está chamando aquele homem morto, aquela pessoa, né, que está com uma vida minguada, baixa, top, tacanha, a vida, pode ser que
ao voltar à vida, ela queira mais do que simplesmente viver. Ela queira ver Deus. Vai lá. Ô Luiz, você trouxe dois pontos assim importantíssimos para a nossa audiência, para a nossa atividade profissional e para aqueles que também estão não só preocupados, mas ocupados desse fazer terapêutico de verdade. Ótimo. E olha só, é impressionante como falta, inclusive, a muitos a compreensão da própria etimologia da palavra que você teve que trazer. Quer dizer, terapia é cura, cura da alma, da psique. Então você não está ali para curar comportamento, mero comportamento. Você não está ali para doutrinar ninguém. Você está ali para favorecer, viabilizar junto àquela pessoa a recuperação, a reparação de sua saúde psíquica. E isso é um ponto. Isso é o que nós fazemos. Nós fazemos isso. E você colocou muito bem. Nós somos psicoterapeutas. Agora, no que tange a salvação da alma com a plenitude do espírito, aí sim, isso aí é por parte de sacerdotes. Mas é claro que, e é importante esse ponto, porque muitas vezes a gente percebe que existem pessoas psiquicamente adoecidas e esse adoecimento psíquico vai interferir até na experiência espiritual dela. Ela não está bem psicologicamente, por questões que são próprias da sua alma e das suas questões, e isso vai perturbar a forma como ela experiencia a sua vida espiritual. Isso vai ter um comprometimento. É necessário, inclusive, que essas pessoas, elas, de certa forma, possam fazer todo um processo psicoterapêutico, até para que essas duas dimensões possam andar de modo equilibrado, saudável, etc. E o inverso também. Você não está bem espiritualmente, isso vai acarretar uma desordem psíquica importante. Vai trazer desordem psíquica, porque, de alguma forma, você não vai estar harmonizado nessas três dimensões que você colocou há pouco. Biológica, anímica e espiritual. Né? Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão, de fato, sem nenhum proselitismo religioso, de ordem alguma, mas entendendo, sobretudo, que o cristianismo, por todas as ferramentas que ela apresenta ao longo desses 2000 anos, com toda a tradição da patrística, da escolástica, de toda a produção intelectual filosófica, traz isso muito bem. Coisas, inclusive, que são utilizadas, o pessoal da psicanálise, inclusive da psicanálise lacaniana, que tem toda uma pose com relação à espiritualidade, às religiões e tal. Mas o próprio Lacan colocou que uma das obras mais psicoanaliticamente profundas que existem são as Confissões de Santo Agostinho. Perfeito. Não é verdade? Então, assim, parar com essa coisa de perseguição religiosa, da perseguição aos cristãos em específico, o que está acontecendo muito, e que a gente vê isso tanto oficialmente por parte de alguns de alguns colegas que são notificados pelo Conselho, até situações como essa que você acabou de trazer, de professores em sala de aula e até colegas mesmo, que são os primeiros a fazer esse tipo de repressão em sala de aula, no espaço acadêmico. E isso é muito grave. Por isso que, quando eu e o Tiago nós pensamos esse curso, a gente não pensou só para profissional. Muito mais. Isso foi, inclusive, para aqueles que estão ainda na faculdade, lá nos primeiros períodos, que não vão ver essa disciplina de ética de forma bem estruturada. Não vão. Até porque os professores não estão implicados com isso. Não estão. Eles colocam isso como algo transversal em alguma disciplina aí, sei lá das quantas, e quando vai ver isso de forma enviesada, e não vai ver sistematizada, e outra coisa, e sempre excluindo os clássicos. Se forem tratar qualquer coisa sobre ética, vai trazer ou os contemporâneos, ou algum
sei lá, moderno, que seja alinhado numa mentalidade materialista e vai excluir os clássicos. Os clássicos vão ser excluídos. E essa foi a nossa preocupação. Vamos fazer um curso que a gente possa trazer tanto profissionais quanto estudantes, e sobretudo estudantes, e mais do que isso, lançar o debate. Porque é como se essas questões todinhas estivessem silenciadas, as pessoas ficassem refém de uma atmosfera de temor, ninguém sabe o que dizer, ninguém sabe o que fazer. Então, as pessoas ficam dominadas pelo medo ao invés de dominar a ética, como ela precisa ser dominada. Dominar para poder agir. Sim. O que a gente vê hoje é uma espécie de amputamento, né? Uma trava mesmo, é uma redução do próprio progresso científico, da discussão científica, enclausurando a discussão científica, tá, às ideologias. Né? O que é a ideologia? É um projeto de mundo que aparece na cabeça de um determinado autor, de uma determinada pessoa. Né? Você tentar... Né? Isso me lembra aquele episódio da vida de Santo Agostinho, no qual ele está fazendo uma reflexão sobre a Santíssima Trindade, né? No qual ele está na praia e tem assim, uma espécie de locução interior, de uma moção interior, de que, Agostinho, você quer colocar o oceano dentro de um copo? O oceano é muito grande para você colocar dentro de um copo, né? E naquela famosa máxima do Chesterton, né, do poeta inglês, que ele diz, olha, o poeta ele só pede para colocar a cabeça no céu. O lógico, o cientista, o louco, ele pede para colocar o céu dentro da cabeça. E a cabeça termina por se estilhaçar. Entendeu? Então, veja, sem essa abertura do coração, né, para aquilo que é um mistério, veja, até mesmo a psicanálise, ela perde a base. O que é o toteísmo psicanalítico? Né? O totem e o tabu do Freud. Como é que você faz psicanálise sem a religião, sem as bases da civilização cristã? Ora, se existe psicanálise é porque existe as bases da civilização cristã. Óbvio. Se o materialismo é possível, né, ele é possível por conta das bases da civilização cristã. Tudo que aparece, né, assim, olha, o câncer ele só pode se originar no organismo saudável. Então, é óbvio que nas bases da civilização que nós estamos, né, vão aparecer as ideologias sempre. Sempre. Porque a civilização, ela é o organismo. E aqui, no caso, as ideologias, as distorções de realidade, né? As ideologias, assim, olha, para ficar mais claro, né, pessoal aqui da live, é uma psicopatologia generalizada. Né? Socializada, podemos dizer assim. Né? Então, veja, o que é isso? Isso é o câncer desse organismo saudável que é o Ocidente. A tradição ocidental é a busca pela verdade. Por isso, assim, que uma coisa que é inadmissível, isso no trato pessoal, isso no trato profissional, nas relações profissionais, sociais, etc., é o que? A mentira. Por que a gente condena tanto a mentira? Mesmo que a gente não se dê conta disso. Por que a mentira é algo impossível? A corrupção, né? É porque isso é a base, a busca da verdade é a base da nossa civilização, da nossa estrutura mental. Agora, quando a gente aborta isso daqui, essa busca da contemplação da verdade, né, igual eu disse numa live anterior, a busca da verdade objetiva e de uma verdade subjetiva, que é o quê? A confissão do teu próprio ser, da tua própria história. Quando a gente aborta isso, a gente cai num subjetivismo profundo. Perfeito. Né? É a coisa à minha maneira, é o meu jeito de ser, eu virei um umbigo do mundo. E é óbvio, meu filho, que isso daqui vai combinar nas mais graves das psicopatologias, beirando aqui, por exemplo, podendo beirar uma psicose das brabas. Entendeu? Quer dizer, você colocou o mundo dentro da cabeça e você tem uma concepção
distante daquilo que é a realidade. Ou seja, a realidade não aparece mais para você como um mistério. As pessoas não aparecem mais para você como um mistério. Você colocou um ponto final, né? Na narrativa biográfica, você colocou um ponto final na busca da verdade, você colocou um ponto final no mistério da vida e na beleza da vida. E isso daqui é o quê? É a descrição do niilismo, pô. É a descrição do niilismo. Pronto, chegamos no limite. Ou do hegelianismo, entendeu? Uma mentalidade hegeliana. Eu sou o cume de todas as coisas, eu sou o fim da filosofia, eu sou a encarnação da filosofia, eu sou a encarnação do saber. O que é isso, meu filho? Isso é uma... É assim, olha, pessoalmente falando, é de uma prepotência sem limite. É uma arrogância sem limite. Concorda? E tem que acabar. E pelo conhecimento é o quê? A humildade. Essa busca sincera pela verdade. E é que é no fundo a base da ética. Ótimo, ótimo, ótimo. É isso aí, é isso aí. E aqui está um ponto muito bem colocado por você, que é a atitude humilde e a atitude soberba, né? Porque só dá para fazer psicologia de fato se, de alguma forma, eu souber diante de quem eu estou. Eu estou diante de um mistério, né? E se eu estou diante de um mistério, o que eu faço diante de um mistério? Diante de um mistério, eu me inclino. Diante de um mistério, eu me rebaixo. Diante de um mistério, eu tiro as sandálias dos meus pés. Diante desse mistério, né, eu me abro a um todo. Olha, eu não sei. A bem das verdades é que eu não sei. Eu não quero colocar o céu na minha cabeça. Mas eu sei que há um céu. Eu não quero colocar o oceano dentro do copo. Mas eu não nego que tem um oceano, né? Ele só não cabe. O copo não dá conta de contê-lo. Quando eu estou diante da pessoa, isso é psicoterapia. Quando eu estou diante da pessoa, eu estou diante deste céu. Eu estou diante desse mistério. Eu estou diante desse sagrado. E esses são conceitos inclusive conceitos assim, que advêm da noção cristã acerca do que é a pessoa. Essa dignidade da pessoa humana que faz com que nós consigamos vê-la não como, né, um meio, mas como um fim, como esse ser de abertura, né, como esse filho de Deus, como essa pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Luiz e Rodrigo, vocês concordam que assim, o intento parece que é usar a simbologia do amor cristão, o símbolo do amor cristão, do respeito, da dignidade, etc. Mas para perverter, ou seja, verter para baixo o que é esse amor, o que é esse respeito. Claro, Não é? claro. Porque, você vê, não é um amor das alturas. É um amor que fala só daquela realidade subhumana. É um amor não enquanto liberdade, porque liberdade exige, né, a responsabilidade, mas a arbitrariedade, né? É um amor em que tudo, a Viviane está dizendo aí, né, em que tudo torna-se amor. Todas as manifestações, por mais ridículas, tops, baixas que sejam, são amor, né? É amor, né? Então, assim, não se fala do amor benevolente, né? Não, olha, basta um amor útil, basta um amor afrodisíaco, assim, qualquer nível de amor é amor, né? Eu não preciso olhar para o outro e falar, olha, eu lhe desejo não como um bem, mas eu desejo o teu bem, o bem para ti, porque tu és não um meio, né, mas tu és um fim, né? Não. Qualquer tipo de amor, né? O amor que olha para o outro e fala, olha, eu simplesmente desejo o teu bem, lhe desejo como uma posse. Ah, isso é amor, precisa ser respeitado, porque inclusive lá, né, no cristianismo se diz que nós precisamos aceitar a todos, acolher a todos, amar uns aos outros. É exatamente isso, é claro, né? É que, na verdade, a questão desses ideólogos de fato subverter as palavras, né? É uma briga por realidades
semânticas, enfim. Então, pegar isso do cristão, o que marca o cristianismo? Amai-vos uns aos outros. Tá vendo? Temos que aceitar todo tipo de diferença, né? Por mais ridículo que seja, por menos humano que isso seja, por mais doente que isso seja. Exatamente. E interessante que você usou essa terminologia, né? Por mais doente que se esteja. Porque a gente vê que, de fato, há um adoecimento, porque o que é... Se a gente for pegar até a própria definição de saúde na OMS, né? Que a saúde é um estado de harmonia biopsicossocioespiritual do humano. Não seria uma ausência de saúde. Doença não seria ausência de saúde, mas uma desarmonização, uma desordem, uma desorganização, um transtorno nesse sentido. Então, mesmo as coisas que são consideradas pela própria MS um transtorno, uma desordem, se você for colocar isso para a militância, para a classe militante, eles vão dizer que você está com um discurso patologizante. Entendeu? Que você não está respeitando a subjetividade das pessoas. Então você tem que ver o cara lá sofrendo, defiando, se destruindo, acabando com a alma dele, e você tem que dizer que não, isso é a liberdade da subjetividade daquele indivíduo. Pô, peraí. Tem coisas que saem da esfera da inteligibilidade. Quer dizer, é a coisa mesmo de estar jogando com a narrativa e com palavras gatilho para estar o tempo todo nessa guerra cultural, onde os principais soldados nesse processo são psicólogos. Uhum. Sim. São psicólogos. Sim. Isso é muito grave e assim, a importância de estarmos levantando essas questões para serem discutidas publicamente, em forma de um curso, obviamente, mas porque era a forma que a gente tinha de lançar isso. Inclusive, a ideia que nós tínhamos era lançar pelo menos até o dia 27 de agosto, que era dia do psicólogo. Mas a gente, então, tem algumas coisas para ajustar, então vamos fazer o lançamento agora dia 1º de setembro. Mas exatamente para marcar esse momento do ano, né, que tem a comemoração do dia do psicólogo, para dizer, psicólogo, é o seguinte, tu tem aqui esse documento, que esse documento ele tem uma importância significativa para o psicólogo, não para o fazer em si da psicologia, porque se você tem consciência e tem preparo intelectual e consciência moral, isso aí você tira de letra, mas a questão é que esse documento ele é utilizado, por vezes, até mesmo contra você. E você precisa saber o que é que tem desse documento, você precisa saber, inclusive, como se posicionar diante de situações que lhe colocam, no mínimo, em uma saia justa, com relação por questões de cunho ético, às vezes até não tem falta ética. Isso é interessante. Eu estava pensando hoje o seguinte: às vezes o colega psicólogo recebe uma notificação do conselho sem que haja de fato uma falta ética. Há uma falta aos interesses de quem está lá no momento, mas não a ética em si. E acontece que às vezes você fica angustiado e fica tenso por conta disso, mas porque você não conhece exatamente nem o código nem a ética. E ao conhecer o código e ao conhecer a ética, ao ouvir qualquer coisa dessa natureza, você já sabe como se posicionar. Não, um curso desse que vocês estão lançando salva uma graduação, salva uma profissão inteira. Assim, dá respaldo, dá tranquilidade, dá solidez para desenvolver o trabalho e para levar adiante a faculdade também, porque diante dessas sandices todas, quantos estudantes não pensam em desistir, né, jogar toalha, né, e largar a mão da graduação, e nós precisamos de pessoas graduadas, nós precisamos de pessoas que estejam também dentro dos meios acadêmicos, que saiam da graduação, que façam um mestrado, um doutorado, que publiquem, que vão para as clínicas. Nós precisamos de profissionais qualificados, e às vezes
nós não sabemos a ética, né, desconhecemos, né, como responder a isso tudo, como nos posicionar de modo assertivo a isso tudo, e acabamos jogando a toalha e botando fim numa carreira que poderia ser promissora, que poderia ser uma contribuição interessante para muitos, né? E a psicologia precisa de pessoas com essa coragem. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, é excelente. Olha só que interessante, né, o Luiz. A Maria Clara, que está aqui na live, ela ativou o registro profissional dela no sábado. E hoje, na segunda-feira, ela foi notificada pelo conselho por dizer um stories de Instagram que nem todo mundo precisa de terapia. Caralho! Tipo assim, olha, nem todo mundo precisa de terapia. Foi notificada por isso. Ativou o registro no sábado. Na segunda-feira tomou uma notificação. Seja Por um bem-vindo, esse é o motivo, presente deles cara. para você. Assim, um stories de Instagram dizendo, olha, nem todo mundo precisa de terapia. Pô, é óbvio, nem todo mundo precisa de cardiologista, nem todo mundo precisa de urologista, nem todo mundo precisa de endocrinologista. Pô, meu Deus, assim, olha, é uma coisa assim, fere a inteligência, entendeu? Fere a Claro. inteligência das pessoas, é uma coisa que fere a inteligência das pessoas, tá entendendo? Agora, veja, é muito importante que não apenas os profissionais estejam por dentro desse assunto aqui, mas também as pessoas leigas, tá? Para quê? Para vocês noção do que acontece por detrás da cortina e conseguirem eleger ali um profissional, uma pessoa que tem uma capacidade técnica para te orientar, uma capacidade moral, uma capacidade intelectual, para conseguir receber as tuas demandas. Porque a psicoterapia não é nada mais nada menos do que isso, é essa cura através do quê? Da caridade, do amor, força da personalidade ali do terapeuta que está atuando. Não é técnica que cura. Quem cura é a pessoa humana. É o amor. É o amor do terapeuta. Isso daqui não é coisa. Isso daqui é o próprio fundamento da psicanálise, é isso. É a relação terapêutica. É a transferência ali, no caso. É o amor benevolente que cura. Agora, se a gente exclui isso daqui do setting terapêutico, acabou a psicologia. Acabou a terapia. A gente não consegue fazer mais nada. O que vai ser aqui a psicologia para a gente? É estudo randomizado, laboratorial. Só que isso aqui não tem nada a ver com pessoa humana, com drama humano. Drama, sofrimento, drama, conflito moral. Isso daqui é o próprio cerne da atividade psicoterapeuta. Conflito moral, drama humano, sofrimento, aquela prisão mental, desencontro com a realidade. É isso daqui que é a terapia. Agora, se a gente está cerceado a levar a psicoterapia, a psicologia, apenas para esse olhar amputado do ser humano, que é olhar o ser humano apenas como algo mecânico, uma coisa de estímulo-resposta, reflexiologia, isso daqui é muito pouco para uma pessoa. Muito pouco para uma pessoa. Aliás, né, se a gente for pegar aqui até mesmo as estatísticas de êxito terapêutico, você fica assim, as abordagens que têm um cunho materialista, positivista, são as que menos têm êxito terapêutico. Sim. Exatamente. Porque você não consegue fazer nada. É a tal da paralaxe. E é por isso que não fazem, sabe, Tiago? É por isso que não fazem, e muitos deles nem para a clínica vão. Nem para a clínica vão. Porque não suportam estar na clínica. Sabe por que não suportam estar na clínica? Porque não são capazes de suportar a realidade da natureza humana. Nem a si mesmos são capazes de suportar, nem a si mesmos, quanto mais um processo terapêutico. Entendeu? Aí fica enchendo o saco, como professores,
como gente que vive nos conselhos aí, que não tem êxito nenhum na vida e na profissão, e vai encher o saco de quem tem. Pronto. Isso aqui que- Mas, enfim, agora, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: recebemos uma denúncia anônima. Pô, aí fica. Peraí, tá bom, beleza. Se escondendo no anonimato. Aí, tá. Agora, quando é uma situação num consultório, o paciente não quis se expor, teve uma falta grave ética e tal, porque acontece, obviamente, que pode acontecer, com qualquer profissional, pode acontecer sim. E o cara vai lá e faz uma denúncia ao órgão e tal. Tudo bem, respeita-se, mas uma denúncia anônima de um post no Instagram? Como é que fica? Denúncia anônima no post do Instagram. Se o post do Instagram está público, por que você assim, assume? Você não assume e diz, não, eu do conselho vi e eu tô. Por quê? Se coloca, pô. Bota o peito. Diz que foi você que viu que você está fazendo o seu trabalho de conselho, delegacia de polícia, de investigação. Vou procurar o perfil tal, vou ficar investigando o perfil tal, eu vou ficar perseguindo o perfil tal, e vou encontrar ali e vou fazer uma denúncia e dizer que é anônimo. Bota a cara, pô. Bota a cara. Bota teu CPF lá, te responsabiliza. Aí mas por que não acontece? Por que não acontece? Porque são covardes. Ficam usando a instituição como forma de perseguição em nome da militância e da ideologia que defende. Mas assim, esse curso é exatamente para isso, para fazer frente a esse tipo de situação. Ótimo. Fazer frente a esse tipo de situação. Quer dizer, vamos para o enfrentamento. Agora é o seguinte, todo mundo vai pro bolo. E ampliar a discussão, né? Porque, assim, veja... E outra coisa, e pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se vem de lá para cá, tem que ir daqui para lá também. Que história é? É só um lado? É só um lado que apanha? Oxê, que conversa. Então fica logo bravo. Esse povo vai continuar até meio... É isso aí, cara. Olha, o intuito, assim, né? Eu acho que, assim, poxa vida, a coisa tomou um rumo bem expressivo aqui no Brasil, né? Sobretudo os nossos amigos que estão aqui, principalmente no Instagram, fazendo um trabalho, porra, de conscientização, entregando um conteúdo intelectual, assim, de ponta, dentro da psicologia. O Dr. Pacheco é um gigante, né? O Luiz Henrique, que está aqui, o Rafael de Abreu, o Jota, o Ítalo, pô, que chegou chutando a porta, tá entendendo? E mostrando como é que a coisa funciona. Então, eu acho que está na hora da gente elevar um pouco o nível da discussão a respeito daquilo que nos trouxe até aqui. Ou seja, para chegar até aqui, às vezes para fazer uma live, para expor um conteúdo, ministrar um curso, é óbvio, teve que passar ali pela tradição filosófica, estudar o que é ética, estudar o que é política, estudar o que é o Estado, estudar o que é a psique, estudar o que é... Porra. Então, eu acho que está na hora de elevar um nível assim, para que as pessoas que nos acompanham tenham condições de não precisar mais, né, de nós, assim, nesse sentido, que é também o fim da psicoterapia, é isso, que é você não precisar mais do teu terapeuta, você conseguir ali chegar num nível que você consiga caminhar com suas próprias pernas, fazer os julgamentos razoáveis a respeito das situações da sua vida, entende? Ou ninguém vai E receber não alta. ficar ali na análise infinita, entendeu? 10 anos de análise, 20 anos de análise, né? E não sai do canto, poxa vida. Então, assim, o conhecimento, ele tem aqui uma frente terapêutica também. Então, quando você vai estudar, por exemplo, a ética Nicômaco, poxa vida, você pega um livro daquele ali, consegue ver muitas situações da sua vida e o próprio Aristóteles está tratando
pega os diálogos de Platão, poxa, tá entendendo? Muitos questionamentos ali que estão que estão na cabeça do homem moderno hoje, estão ali, estão respondidos ali por homens aqui que estão há 1000 anos, com as mesmas questões que às vezes estão na cabeça do homem moderno hoje. Então, retomar essas matrizes aqui, né, colocar os fundamentos de novo, talvez é o grande objetivo do nosso trabalho. Né? Aquilo que o Tiago mesmo falava, diante de um abismo, regredir é progresso. Diante do abismo, você dá um passo para trás, é um progresso. Progresso, às vezes, não é caminhar para frente. Né? No sentido assim, às vezes, se você caminhar ali, der um passo, você vai cair no abismo. Então, o progresso, nesse sentido, é o quê? Voltar às bases, voltar aos fundamentos. E é isso que a gente tem tentado. Vira progressismo, né? Senão vira progressismo. Isso aí, e essa é a atitude humilde, do tipo, olha, sabe o que tem de novo nisso tudo que eu estou falando? Absolutamente nada. Isso aqui não sou eu, isso aqui não é meu. Se muito houve um esforço intelectual de eu entender, né, e uma atividade retórica de eu transmitir, mas assim, ó, eu não fiz absolutamente nada disso. Né? Essa humildade que falta na academia, né, porque todo mundo quer algo original, né? Todo mundo quer, né, um paper inovador, todo mundo quer algo que seja inédito, todo mundo está preso naquela, né, dialética hegeliana, né, que quer derrubar para construir. Né? Porra, peraí, assim, ó, ninguém está falando derrubar nada. Vamos olhar para trás e ver que tem coisas muito mais interessantes do que estão sendo construídas agora. E pronto, simplesmente citar isso aí, por exemplo, falar de ética. Falar de Aristóteles. Não tem como. Falar o quê? Falar de Marilena Chauí. Falar o quê? Falar de Paulo Freire. Falar o quê? Entendeu? Um curso de psicologia. Imagina um curso de psicologia. Você passa alguns anos estudando autores como. Pegar esses dois como exemplo, né, como símbolo da desgraça. Marilena Chauí e Paulo Freire. O que é isso? Em que momento da filosofia abre-se Ética Nicômaco? Em que momento pega-se o livro Confissões de Santo Agostinho? Em que momento se debruça sobre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, São João Clímaco? Em que momento? Pega, né, os textos carmelitas, né? Pega, por exemplo, sei lá, Castelo Interior e Morada. Assim, e aí vai estudar o quê? Vai estudar esses autores atuais. Vai estudar Foucault. Vai estudar Foucault. É isso aí, vai estudar Foucault. História da loucura. Vai estudar a história da loucura com Foucault. É isso aí. Aí você pega esses homens que foram luzeiros, que fizeram a diferença na história da humanidade. Você pega um Santo Agostinho, que é o patrono espiritual do Ocidente, e não cita ele. E aí você pega, né, autores que morreram loucos, que se suicidaram, que foram esquizofrênicos, que desenvolveram teorias que levam a perversões, a taras, e aí você constrói um pedestal e coloca esses homens como se fossem os grandes nomes. Aí você vai ver da Foucault, aí você vai ver a escola de Frankfurt, né? Aí você vai ver Marx, aí você vai ver, enfim, entende? Vai ver Sartre, vai ver um pouco de Nietzsche, vai entrar na psicanálise, pegando principalmente o campo da psicanálise mais carregado de pansexualismo, enfim. E esses grandes homens? Assim, em que momento? Vamos lá, tem 3 profissionais aqui. Passamos pelo menos 5 anos nos bancos da universidade, fora, né, o tempo fora da universidade, os cursos, enfim, mestrado, doutorado que o Rodrigo fez. Em que momento foi sugerido a leitura de um São Bernardo de Claraval, de um São João Clímaco, de um Santo Agostinho? O primeiro dia de aula, né, aquela roda, né, que é feita, né, o que ele trouxe aqui? Era a primeira aula, o professor perguntou o que ele trouxe aqui. Eu falei para a professora que depois assim, nos acompanhou durante quase 5 anos na psicologia. O que ele trouxe aqui? Eu falei, por exemplo, meu nome é Luiz Henrique, me trouxe aqui foi o livro Confissões de Santo Agostinho. Ela falou, Confissões? Eu falei, a senhora não conhece? Ela falou, não. Santo Agostinho é o quê? Eu falei assim, pô, peraí. Assim, como Santo Agostinho é o quê? Desculpa, quem é a senhora? Entendeu? Quem é Santo Agostinho é o quê? Assim, você perguntar para a pessoa, Santo Agostinho tá instalado em qual tradição filosófica? Né? Não sabe, entendeu? Santo Agostinho inaugurou toda a parte
da escrita autobiográfica, né? É aquela Autor coisa inédito para assim. falar da interioridade humana. Aí um acadêmico de psicologia, entendeu? Ô Henrique, quem é Santo Agostinho? Professor, eu realmente eu não sei não. Agora, o que eu sei é que todo mundo sabe quem é Santo Agostinho. Eu também sei que ninguém sabe quem é a senhora. Somente isso. Que coisa maluca que virou curso de psicologia. Eu juro, assim, é uma ingenuidade que eu tinha, né? Uma tremenda uma ingenuidade. Mas, de É. verdade, eu imaginei que eu veria esses autores clássicos na psicologia. Eu achei. Aí, no meio da psicologia, eu fui fazer filosofia e eu achei que na filosofia, então, eu veria também os autores clássicos. Eu vi duas faculdades juntas e no final delas, se eu juntasse as duas, eu não tinha nada ainda, né? Era pó, era vento, né? Era um monte de baboseira. O que é isso, cara? Entendeu? Que ponto nós chegamos? Que ponto nós chegamos de soberba, de soberba. É feio, cara. É feio de ver o negócio. É feio de ver. E assim, cara, você percebe? Na época que tu fazia faculdade, tinha esse movimento, assim, pô, tu abriu uma live, sei lá, meio-dia, tava lá, sei lá, o Pacheco falando uma parada, assim, abriu a live 3 horas da tarde, o Luiz falando um negócio, os náufragos falando outro, tá entendendo? Tipo assim, caramba, não tinha isso. Era assim, ó, era um tal, tu sentia uma solidão moral, assim, cara, eu vou ficar quietinho aqui, vou estudar na minha, porque parece que eu sou o ET mesmo. Cara, eu tinha, pra falar que não tinha nada, nada, nada. Eu tinha uma comunidade do Orkut que a ah, gente tentava debater um pouco, né, sobre alguns clássicos, mas, cara, era uma comunidade do Orkut. Imagina isso aqui, é o que você disse, cara. Olha a contra-revolução, né, da qual nós estamos fazendo parte. Você pega. Ontem o Ítalo à noite, era 10h30 da noite, ele resolveu abrir uma live para falar sobre a importância da confissão. Deu mais de 5 mil pessoas na live. E é o que você disse, pega um curso como o de vocês. Quando que tinha acesso a um curso desse? Por exemplo, quando eu estava lá, segundo, terceiro ano de psicologia, num mar sem terra, achando tudo ridículo. Assim, como que eu ia ter acesso a um curso desse? Para entender o que é ética? Para conseguir confrontar isso com um código de ética? Para conseguir ter respaldo para argumentar contra um professor, me posicionar de forma assertiva numa sala de aula? Entendeu? Assim, quando que tinha isso? Né? Várias contas de Instagram tratando de assuntos, né, assim, de relevância. Não tinha. Então, assim, nós somos muito felizados. Essa geração que está vindo agora tem que, tem que ser muito grata, né? Gratidão mesmo, né? Porque estão recebendo algo que até então não tinha, né, Tiagão? Não tinha, Rodrigo. Porra, não tinha isso, cara. E cara, agora tem. Rafael de Abreu lá atrás, assim, que ele tinha uma página no Facebook Boa. lá, sei lá, cara, 2012, Psicologia Dinâmica, entendeu? Que aí eu vi que ele estudava, né, tinha começado o mestrado lá com o professor Martins Chavaria, eu fui na veia do Rafael, enchi o saco dele todo dia, entendeu? Cara, mas não tinha isso aqui, eu me sentia mesmo um ET, porra, na faculdade. Aí o que que eu fiz? Eu fiquei quieto, assinei o COF em 2012, no comecinho de 2013, fiquei quieto lá, 5 anos, quieto, matava a aula, matava, assim, ó, eu só ia até o limite para não reprovar de termo. Mas o resto eu matava todas as aulas, ficava lá na biblioteca lendo Mário Ferreira da Silva, entendeu? Eu descobri que tinha lá, tinha a obra completa do Mário lá na biblioteca. Eu comi lá, fiz um grupo de estudo de psicologia tomista, a gente ficava lendo texto lá, Inácio Anderegger, ficava lendo texto Martins Chavaria, faltava em aula, tava nem aí. Por quê, cara? Porque assim, eu ia um dia para aula, né? Pegava a matéria e aquilo ali era uma teta, né? Passar naquela porcaria ali é uma teta, é uma hora. Né, que, a apostila, pronto, tu faz a prova e acabou, tira 10. É assim que funciona. É assim que funciona, é isso aí, é isso aí. É isso aí. Às vezes as pessoas falam, né, pô, e aí, tô no curso de psicologia, né? O que eu faço? Cara, aproveita que é um curso fácil pra caramba, né? Que inclusive dá pra fazer dois juntos. Aproveita que é um curso fácil. Aproveita que você é um graduando, né? Que todo mundo vai entender que você precisa de um tempo para estudo, né? Muito possivelmente os teus pais estão lhe poupando e não estão lhe metendo no trabalho, e você pode se gastar por 10, 12 horas. Aproveite isso tudo. Gasta uns 30 minutos, 40, estudando a matéria para passar na prova, para conseguir pegar o teu canudo, e o resto, cara, lenha. Pega esses autores, né? Pega isso que
né, o Thiago está citando, o Rodrigo está citando, o Rafael de Abreu está citando, o Pacheco está citando, o Ítalo está citando, pega as lives desse povo todo, vê, revê, faz anotações, nota de rodapé, tá bom. Isso vai valer quanto mais que o curso? Cara, estou para dizer que, sei lá, tem lives de 1 hora que valem mais do que 5 anos de curso de graduação de psicologia inteiro. E assim, não é uma hipérbole, eu não estou usando de um exagero, é verdade. É É verdade. 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 Então, assim, aproveite. Pô, o curso que vocês vão dar. Cara, assim, pegar tudo que vai ser falado de ética em 5 anos de faculdade, quantas horas vai ter o curso de vocês? 20. 20 20 horas. horas. Cara, em 20 horas, assim, eles vão falar muito mais do que eles vão ver em 5 anos. Com Sobre certeza. questões que concernem a filosofia, a ética, muito mais. Luiz, esse curso é praticamente a metade de um componente curricular. Pô. A gente estruturou mesmo para valer mesmo, para fazer fazendo. Boa. Entendeu? A gente pegou, sentou, estruturou o curso e disse, ó, esse curso aqui, ele vai valer para, assim, do ponto de vista estrutural, é metade de um componente curricular de 40 horas. Né? E do ponto de vista de conteúdo, ele vai servir para meio que reparar um monte de lacunas que você vai ter durante a graduação do curso. Tanto do ponto de vista da ética, da filosofia e específico da ética, como também, obviamente, algumas pinceladas ali, não em psicologia propriamente dito, mas na condução do fazer psicológico na clínica, né? Agora sim, tanto o Luiz quanto o Tiago, dizer uma coisa a vocês. Eu estou no espaço acadêmico há 15 anos. 15 anos. Eu terminei a faculdade em 2005. Vocês são jovens. Eu já tô com 15 anos de formado. 15, 16. 16 anos que eu concluí o curso. De lá para cá, eu fiz especialização, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre convivendo no espaço acadêmico e te digo, é uma pobreza intelectual, de verdade. Da intelectualidade verdadeira. Não estou falando dessa de você estar somente tendo acesso a algumas biografias. Produzindo artigo para ganhar a bolsa da CAPES. Exatamente, produzindo artigo para ganhar a bolsa da CAPES e um citando o outro para serem citados, ou citando entre si para terem currículo, para poder fazer currículo e tal. E assim, é nítido, pô, tá uma decadência, o espaço acadêmico tá uma decadência. Tanto pela mercantilização da educação, do ponto de vista de você colocar tudo assim, de zerar tudo, colocar tudo por baixo. Quanto também uma espécie de sucateamento intelectual. Agora, claro, bem merecido, porque se você tem algo de muito valor, há quem pague. Agora, se não tem valor, qualquer valor serve. E isso está acabando. Por isso que a internet e por isso que esses espaços aqui estão crescendo tanto, porque as pessoas estão encontrando conteúdo. E assim, é aquilo que você falou, pega o canudo, tu faz assim, tu pega a faculdade mais em conta que tiver, faz teu curso. Tu pega a faculdade EAD de psicologia mais barata que tiver, só para tu pegar teu canudo. E aí tu vai aprender a ser psicólogo, tu faz assim, dica, querem ser um bom psicólogo? Agora vai, vou dizer agora. Uma dica para vocês serem bons psicólogos. Presta atenção. Vocês vão escolher a faculdade mais furreca que tiver, com o menor preço de mensalidade que tiver. Aí vocês preferência período noturno, né? Porque aí sobra período noturno de preferência. Vocês vão se matricular nela e vão só tirar notas o suficiente para passar. Aí vocês vão aprender a ser psicólogo com o Tiago, com o Luiz Henrique, com o Rafael, com o Jota, com o Ítalo, com o Pacheco, comigo e com tantos outros que a gente participa. Aí vocês vão aprender a ser psicólogo com a gente, certo? E é o seguinte, vocês vão vir ser psicólogo com a gente e vocês vão ver o valor que isso tem. E vocês vão ver que isso vocês não vão encontrar na universidade. Vocês não vão encontrar nada disso na universidade. O que vocês vão encontrar na universidade são burocratas, tecnocratas, gente que estão ali, na maioria esmagadora das vezes, só cumprindo tabela para poder ter um contra-cheque no final do mês e que não estão preocupados em nada com a psicologia.
Não a psicologia enquanto uma ciência, mas a psicologia enquanto a alma das pessoas. A alma real. Porque até desalmados são desprovidos de alma, porque não acreditam nem sequer nisso. Porque tem uma mentalidade completamente materialista. Pronto, falei. Era isso. Se é para desabafar, é isso aí. É isso aí. É o desabafo de quem está há 15 anos na universidade, né? É isso aí. Ainda que você manteve a lucidez, né? Até que você falou num tom bem amistoso, né? Para quem está há 15 anos assistindo essa barbárie, essa desonestidade intelectual, né? Esses ideólogos querendo tomar o poder, enfim. Até que eu achei que você foi contido, né? Demais. Foi polido. Cara, eu concordo, assim, absolutamente com o que o Luiz falou, cara. Você abre uma live hoje, tem muito mais profundidade, densidade, né? Alcance intelectual do que uma aula, cara, de graduação. Poxa vida, isso tá entendendo? Uma coisa assim, tá no Instagram, meu Deus do céu. No Instagram, tu abre aqui, o Ítalo falou uma vez uma coisa que tem razão também. Olha, o Instagram virou uma grande universidade, por um certo lado. Sim. Sim. O Instagram virou uma grande universidade. Assim, tem um monte de gente falando de coisas maravilhosas e assim, e não custa nada. De graça. Tiagão, cara, quantos por cento do conteúdo que você produz é gratuito? De tudo que você produz, quantos por cento? 95%. É isso aí. Sei lá, se eu fico 10 horas por dia produzindo conteúdo, cara, dessas 10 horas, 9 horas e meia é para produzir conteúdo gratuito. Só que aí chega uma hora que realmente precisa vender, precisa fazer algo, né, num estúdio, comprar equipamento, montar uma equipe, abrir carrinho, realmente, mas assim, a pessoa fala, não, olha, nesse momento eu tô assim, tô duro, cara. Tá todo mundo produzindo gratuito, né, o dia inteiro. É isso aí. O Rodrigão também, né, Rodrigão? Pô, quanto que você produz aí? Quantas horas você gasta? Entregando o quê? Cara, entregando os teus 20 anos de estudo acadêmico, de graduação, de mestrado, de doutorado, de vida. Começando agora, sabe por isso? Porque eu tô começando a mexer nesses bichos desse celular agora, que eu não sabia mexer nessas coisas, não. Até hoje eu sou meio jurássico. Mas saindo do espaço acadêmico e migrando para cá, exatamente por isso. Porque foi isso que eu percebi. Aqui as pessoas se desenvolvem muito mais intelectualmente de verdade do que nos espaços acadêmicos. Sem dúvida. É isso aí. Muito bem, senhores. Cara, queria agradecer aqui ao Rodrigo, né? Chegamos aqui à nossa última live aqui do penúltima, né? A nossa live agora na quarta-feira, lá pelo YouTube. Então, quem não se inscreveu ainda para participar da live, o link está lá na bio do Rodrigo, está na minha bio também, no qual a gente vai falar ali, vai ser o nosso evento, o Resgate, tá? E depois a abertura ali do nosso curso sobre... o curso vai se chamar Psicologia entre a Ética e a Barbárie, tá? Psicologia entre a Ética e a Barbárie, no qual nós vamos tratar o tema ali da ética e do código de ética. 20 horas de conteúdo, tá? Para quem tiver aí interessado. Cara, queria agradecer aqui o Luiz, que aceitou ontem. Falei com o Luiz ontem, porra, Luiz, foi mal, cara. Falei com o Luiz em cima do gol, né? E o Luiz, de prontidão, já viu ali na agenda há um bom tempo. Luiz, cara, obrigado. Conta comigo. Que precisar, tamo aí, tá? E reze por mim aí, reze por nós aí nas tuas orações. Não esqueça da gente, não. E conte com a gente também, tá bom? Luiz, meu cara, eu agradeço muito, agradeço o convite. Vai lá, Rodrigo. Luiz, eu fico muito feliz em ter lhe conhecido nessa live e grato pela tua disponibilidade, atendendo aí ao chamado de Tiago, mas prontamente conosco fazendo esse trabalho. Muito obrigado mesmo, foi um prazer estar aqui conversando contigo e conhecendo o teu trabalho também, que é um trabalho de gigante, entre outros que estão aí conosco, e também pode contar comigo para outras empreitadas que porventura possa ser útil. Meu cara, muito obrigado. Agradeço, a alegria toda minha. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rodrigo. Sucesso a vocês. Estarão nas minhas orações. A Ed, eu preciso terminar com isso, cara, porque eu li isso, eu preciso comentar. A Ed Lima está dizendo: minha professora de ética acendia a vela
e cantava mantras durante a aula de ética. Então, assim, cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, de resgate mesmo. Cara, tô na torcida e também estarei nas orações para que isso tudo dê muito certo. E o que Amém. precisarem, estou à disposição. Estamos juntos, estamos na mesma trincheira, né? Na mesma trincheira e, enfim, vamos lá. Acho que tem muito trabalho a ser feito, isso aqui é só o começo de uma contra-revolução absurda que está se Exato. implantando. E poder fazer parte disso é um fardo, é uma responsabilidade, mas é também uma grande alegria, né? Encontrar pessoas como vocês, dispostas, corajosas, enfim, que batem no peito e fazem o que tem que ser feito. É isso aí, obrigado. Vamos em frente. Pessoal, boa noite. Obrigado pela Boa presença. noite, pessoal. Até a Valeu. próxima. Um abraço. Tchau, fiquem Tchau, com tchau. Deus.